Mas quem é que teve a ideia de gravar às 9h30 de um domingo com este frio? Na Islândia? Parece que estou na Islândia. Não sei que frio é que estão a falar. Bem, bem-vindos então ao Benfica Independente para mais um episódio, a 4 desta vez, deste nosso BI on Tour. Baquer, João Tibério, Nuno Picado, como é que é? Uma semana difícil ou nem por isso? Arranca. Ui. Quem é que começa? Isto é. Passa aí onde é Senhor para pescador, pode começar. Isso é difícil. Não, podes começar tu, João Tibério. No meio está a vir tudo. Então não leste o guião? É difícil. A ideia aqui é exatamente discutirmos como é que se lida com uma derrota pesada e se é sempre pesado, se custa sempre, se a equipa merece sempre bater palmas, nem por isso, merece o silêncio. Acho que há várias opiniões e não há uma certa, não é? Ou seja, isto tem muitas vezes a ver com gestão de expectativas. E se antes do jogo, por exemplo, estávamos nas relotes, benditas relotes, e o Sérgio estava a perguntar à malta o que é que nos faz estar aqui sabendo que o resultado previsível, mais provável, não será positivo. E o motivo era estarmos todos juntos, ver o Benfica. Eu acho que o que acontece, a certa altura pareceu que outra coisa era possível. Até o minuto 68, 69 parecia que algo bom podia acontecer. Bom, não estávamos a ganhar, mas tivemos lances de perigo e sentimos que a equipa pelo menos não desatraiçoou. Acho que será um pouco isso. Sim, mas achas que a exibição até esses 69 minutos, 70, foi alimentando a esperança? É isso? Eu acho que fez crescer. Eu tinha medo que fosse um vendaval muito maior. E agora, ontem o Bayern, aos 70 minutos, já estava a ganhar por não sei quantos. Pá, isto é uma máquina demolidora. Ok. E acho que não fomos o avassalador que qualquer um de nós gostaríamos que o Benfica chegasse lá e em casa varresse qualquer adversário. Infelizmente, há demasiados anos que isso não acontece. E sentimos que estávamos a jogar no mesmo campo e no mesmo nível que o Bayern. Pá, eu falo por mim e pensamos, isto se calhar até pode haver alguma coisa jeitosa. Mas chegaste ao final, porque nós quando preparávamos isto, preparar sempre entre aspas, né? Mas falávamos muito disto, porque houve uma grande discussão, principalmente nas redes sociais, de um Benfica europeu, da exigência. Aliás, até houve bastantes pessoas com algum palco a... Sim. Nós temos que ser mais exigentes e estes resultados são inadmissíveis. E Sim, um candidato, não é? um candidato. E eu não consigo olhar para este jogo dessa forma, percebes? Para o resultado, sim. O resultado é mau. O resultado é pesado. Não é isso que eu estou a dizer. Tipo, a quarta ou quinta maior derrota na Luz. Certo. Não é? Pronto. Mas olhando aqueles 70 minutos, Eu acho que... eu sei que o jogo tem 90, Sim. é óbvio, mas eu não consigo chegar ao final do jogo e não aplaudir a minha equipa, porque eu acho que em 66% do jogo foram A questão é que competentes. depois do primeiro golo, algo quebrou. Não sei se tu já tinhas falado. A equipa quebrou. Algo acontece depois do primeiro golo. Quase deixámos de estar em campo. João, certo, mas isso não quer dizer que eu não seja exigente com a equipa, Sim. percebes? É o que eu Há jogos acho. como Basileia, há 1000 jogos muito mais graves do que este. Com Certo. a equipa sem o poderio destes. Por isso é que eu acho que é uma questão de gestão de expectativas do que é que nós queríamos deste jogo. Eu acho que, lá está, é um debate bem interessante porque é daqueles que eu encontro argumentos válidos nos dois lados. Quando se falou de falarmos sobre isto, eu lembrei-me de uma reportagem que em tempos estava a ver sobre naquelas do tipo do 60 Minutes, sobre o Luciano Pavarotti. E eles estão a mostrar imagens do Pavarotti tipo num teatro em Itália e está a cantar a Nessun Dorma e chega àquela parte do Vincero e aquilo naquela noite correu mal ao Pavarotti, tipo o gajo desafinou nessa nota e tipo ele acaba e ouve-se assobios. O pessoal mesmo, tipo alguns a bater palmas, mas ouve-se no teatro assobios e estavam a perguntar ao crítico porque é que as pessoas eram assim, quer dizer, é o Pavarotti. Desafinou, está bem, mas quer dizer, tinha feito um espetáculo de 2 horas absolutamente memorável. Falhou ali. Só que chegou àquela nota e uma vez na carreira saiu-lhe mal e as pessoas vão logo assobiar. E o que o crítico estava a dizer, as pessoas estão a assobiar porque é o Luciano Pavarotti. E porque de Pavarotti a exigência é máxima e as pessoas pagaram muito dinheiro para estar ali e as pessoas
estão a ver o espetáculo com muito interesse, mas a grande cena é aquela nota final e, portanto, as pessoas saíram desiludidas e estão no seu direito de passar a imagem ou a mensagem ao artista que não tiveste bem, não correu bem, nem, posso ou não querer saber as razões, podes ter tido azar, mas pronto. Eu compreendo a cena da exigência, eu compreendo a cena de transparecer à equipa que não gostei, que não pode ser. Agora, nós temos que ser inteligentes, não é? E tu já deste um exemplo que eu acho que o assobio é válido, que é o 5-0 em Basileia. Porque aí estás a jogar com uma equipa ao teu nível, quer dizer, e os jogadores mal entraram em campo. Aí eu acho que é válido. Agora, tu vais jogar com uma equipa que goleia tudo e todos, que é, como o Jorge Jesus disse, e com razão, provavelmente atualmente a melhor equipa do mundo. Que antes do jogo, se calhar os mesmos benfiquistas que agora dizem mal, achavam antes do jogo, aos 5 minutos já vamos estar a levar. Que eu era um desses, eu tinha medo, obviamente eu vi este jogo com medo e quer dizer, eu tinha a noção de que eu tinha dito meio a brincar, meio a sério, que eu tinha colocado o limiar da vergonha no 3. Até 3-0 achava aceitável, a partir do 3-0... Não é aceitável, não é aceitável. É provável porque temos que ser racionais, claro. Tem uma equipa incrível. Temos que ser racionais, meu. E os alemães nisso são lixados, que é como não diz, aquilo é do género, se vê um animal ferido, eles vão bater. Continua a atacar. Batem. E vamos ser francos, o jogo, a partir do momento em que entrou naquele descalabro, mais minutos houvesse, mais golos o Benfica ia sofrer. Sim. Ali foi o árbitro que soou o gongo e nos salvou de mais. Sim. Nuno, Força, tu que estavas com receio também desde qualquer equipa que nos pode calhar, menos o Bayern Munique. Exato. Não, mas aqui... A culpa é dele, que ele tanto falou Não, disso, Ninguém puxou pode o dizer que eu não karma. tinha razão, né? Não, mas Também olhando aqui para o jogo, para já, vocês bateram palmas à equipa no final do jogo, não? Eu não. Eu não, mas porque nem me lembrei de polémica nenhuma, nem me lembrei de vou bater palmas ou não posso bater palmas porque se calhar a gente não gosta. Não bati porque o Benfica tinha acabado de perder 4-0 e eu fiquei tipo, foda-se. Percebes? Yeah. Estava a pensar em mil outras coisas do que no que estava à minha frente. Estava, sei lá, que raio que acabou de acontecer em 10 minutos. Mas Quem é que repara, são os 4 melhores do jogo? mas importa fazer aqui que é, tu bateres palmas à equipa ou não quer dizer que tenhas ficado, que não tenhas estado, não fiques aborrecido com o resultado ou com a derrota. Eu acho que a palavra, aquilo que o Baquer disse, que tem que se olhar para estas coisas com inteligência e bom senso. E eu não posso estar aqui também, eu entendo os dois lados, eu não posso estar aqui a criticar quem exige mais ao clube e às equipas, não em termos, quer dizer, eu cheguei a ver comentários do género, não é admissível que o Benfica perca, o Benfica tem que ganhar sempre. Isto é completamente absurdo, isto é tão estúpido. Deixa-me só dizer isto, as pessoas têm noção que o Benfica dos tempos do Eusébio levou 5 do Manchester E United em casa. o Liverpool vinha cá nos anos 70 e 80 e dava-nos sempre tareias. E o Santos do Pelé veio à luz e disputou 5 também. E o Benfica foi a Dortmund e levou 5-0. Era um bocado isso que eu queria explorar, porque o afastamento Desculpa tempo... lá, Nuno, o jogo que corre, e eu estive no jogo, mas não me lembro do resultado, mas daquele apoio fantástico em Dortmund, quanto é que ficou? 4-0. 4-0. Desculpa, não era só isso. Não, mas ainda bem que acrescentas, porque eu acho que há aqui duas coisas. Eu acho que há os que veem o futebol na televisão e não tiram o cu do sofá e veem o Benfica a ganhar 4-0 e estão-se a cagar se o pessoal apoia, se não apoia, se o apoio foi bom ou não foi bom, porque não gostam de claques, não querem saber disso, não querem saber de ambiente, só querem saber do que se passa lá dentro. Veem o Benfica a perder 1-0 ou 4-0 e é para rasgar. E depois há outros, há outro tipo de adeptos, não são necessariamente melhores, mas são diferentes, que olham mais para além daquilo que está no campo, não é? A cultura do jogo, a cultura do clube, o Benfica leva 4-0 e passa uma excelente imagem porque ao intervalo em Dortmund estava aquilo tudo em lume, ainda hoje eu dou por mim a ver esse vídeo, que é incrível, que o Benfica já estava a perder ao intervalo. Portanto, eu acho que é preciso respeitar, se calhar a palavra também, bom senso, respeito, inteligência, tudo isso são palavras-chave para esta discussão. Porque eu acho que é diferente levar 5 em Basileia da maneira que foi ou ganhar ao Trofense 2-1 no prolongamento com a equipa a dar os mínimos olímpicos, de perder 4-0 contra uma super equipa de futebol, das melhores que eu já vi jogar, uma máquina de jogar futebol, e que a equipa se foi abaixo em 10 minutos, portanto a equipa não entrou com medo, a equipa não jogou particularmente mal, a equipa não se encolheu, jogámos contra o adversário que é muito melhor que nós, mas que é muito melhor que nós e que os outros todos, portanto
toda a gente sabia que aquilo podia acontecer. E, portanto, é preciso ter um bocadinho de inteligência e também de sensibilidade para entender que são casos diferentes. Eu fiquei muito mais preocupado e muito mais indignado de não ter ficado com a exibição da trofa, que foi uma vitória em prolongamento, do que propriamente com a derrota do Bayern Munique. O que é mais chocante? Palmas na trofa ou palmas... Eu na trofa era incapaz de bater palmas, mas também não subiava, percebes? E aquilo que me choca mais, às vezes, e depois eu vejo pessoas que eu admiro e que reconheço, o benfiquismo tão válido como o meu, como o Diamantino, que vai para a televisão dizer que o Benfica leva 3-0 do Sporting e as pessoas batem palmas, o Benfica leva 4 do Bayern e as pessoas batem palmas. E dar assim uma série de exemplos, e depois, lá está, era aquilo que eu ia dizer do distanciamento do tempo, dá-nos aqui uma visão romântica que não corresponde bem àquilo que era na altura. A coisa, 30 anos depois, parece-nos sempre muito mais bonita do que era na realidade. Que era aquela lógica do Benfica estar 0-0 aos 15 minutos e os sócios estavam a assobiar. E diz-se isso como se isso fosse uma coisa boa e um sinal de inteligência. Onde é que isto é bom? Está a lançar pressão sobre a equipa em vez de... Onde é que isto é bom? Assobiar a própria equipa. Isto foi um trabalho de 20 anos, demorou para aí 20 anos, desde que eu entrei nas claques em 95, 96, em que havia esta cultura do assobio, e demorou 20 anos até chegarmos onde estamos hoje, que eu acho que é muito mais positivo do que onde estávamos anteriormente, que é reconhecer aquilo que se passou em campo, mas olhar para aquilo que foi o jogo, não olhar apenas para o resultado final. E perceber durante o jogo o que é que se está a passar. Mas não provoca complacência. Não, mas eu não terminei. Chega ao fim. E, portanto, quando se dá exemplos como o Diamantino deu na televisão e que foi muito aplaudido depois nas redes sociais, porque já se sabe que nesta altura, quando a equipa perde, é muito mais fácil rasgar do que levantar. Não é? É muito mais fácil ter um gajo no chão e dar-lhe mais um pontapé nos tomates do que agarrá-lo e puxá-lo. É mais difícil, não é? É muito mais fácil começar a rasgar tudo que é para receber os likes e os aplausos e tudo. Um gajo que veio elogiar a equipa depois de levar 4-0 é assassinado nas redes sociais, já se sabe, não é? Mas ver uma pessoa como o Diamantino a dar, por exemplo, um exemplo muito particular de quando perdemos 3-0 com o Sporting, com o Jorge Jesus naquele ano que foi para o Sporting, e dizer que começou-se mal, os adeptos terem tido, ainda hoje recordo como dos melhores momentos que eu vi naquele estádio. Esquecendo o que aconteceu depois disso. Qual foi a reação a isso? Não, e o que o Benfica foi para o que é que se passou antes? Também, ou seja, o que é que se passou antes? Andaram a ser atacados pelo discurso. E durante o próprio jogo. Durante o próprio jogo, o Benfica estava a perder 3-0, havia ali uma possibilidade de sermos goleados. Ao intervalo, o Farol fez-nos o favor de nos humilhar mais um bocadinho, e portanto aquela foi a reação dos adeptos para defender, não necessariamente se calhar a equipa, mas o clube. E qual foi a reação depois? A equipa partiu por uma série de 20 jogos, quase a varrer tudo, e fomos campeões. E a pergunta que eu deixo é, será que isso teria acontecido se nós tivéssemos rasgado a equipa de cima a baixo, a assobiar aos 70 minutos, o Benfica se dava 5, a equipa tinha-se levantado depois daquele jogo? Vamos novamente à questão do contexto e da inteligência, porque por outro lado... Esse é que é o ponto fundamental para mim. Mas estás a levar 3 em casa do teu maior rival. Mas lá está, mas é aqueles momentos em que todos nós sentimos que atacaram o nosso orgulho e é tal coisa. Eu acho que nós, benfiquistas, atacamos tudo e todos, incluindo a nós próprios. Mas se vem de fora atacar-nos, aí é diferente. E aí eu acho que foi os benfiquistas a dizer, calma, tipo, nós já estamos no chão, vocês já nos estão a bater, mas eu tenho um orgulho próprio e agora não bates mais. E mas depois eu vejo malta a dizer, perdemos com o Portimonense, 1-0 é uma vergonha e ainda recebem aplausos. O Benfica, 4 dias antes, tinha dado 3 ao Barcelona num esforço brutal que a equipa fez. Por isso é que eu digo a Foi um inteligência. jogo contra o Portimonense em que fizemos 20 e tal remates, em que o guarda-redes adversário fez a exibição da vida dele, em que tudo nos correu mal naquilo que foi a finalização. E estavam à espera o quê? Que o pessoal assobiasse a equipa? 4 dias depois de dar 3 ao Barcelona? Depende do contexto e o jogo nem foi assim tão mau. Pois. Perdeste o jogo? Não, perdeste o jogo, mas a nível de jogo jogado não foi. O que é um jogo bom e mau, nem toda a gente é capaz de... Não, João Tibério, pô. Não é, a maior parte das vezes... Mas não é aquele jogo em que tu não jogas nada. Mas o que é um jogo bom ou mau? Um jogo mau é uma vitória na trofa a dar os mínimos olímpicos. Isso para mim é um jogo mau. Está bem, mas eu percebo que é, mas ganhaste. Mas lá está. Mas eu acho que é preciso eu acho que é essa a olhar questão só do para João isso. Tibério. Mas houve muita malta indignada e já acontece essa história. Quando levamos Chico no Dragão, um momento horrível, e para quem esteve no estádio antigo já tinha levado 5 na Supertaça em casa também, com o Porto, pá, de ver malta, eu vi o Avilés, por exemplo, pá, malta a cantar o hino, pá, cheio de orgulho, a levar 5 e não sei o quê. Pá, eu olho para aquilo como uma demonstração, é pá, mas o amor, a malta que, é pá, o amor, pá, man. Estás a ver? Deixa-me só concluir, porque eu tenho que dar também o outro lado daquilo, porque eu comecei por dizer que compreendia os dois lados.
Tudo isto que eu disse, este exemplo do Sporting, que eu acho que foi um péssimo exemplo do Diamantino, isso parece-me, até achaste aquele estranho vindo de um jogador do Benfica que sofreu o que ele sofreu na altura, e com treinadores e com os adeptos, que o Diamantino não era um jogador constante, era um jogador de altos e baixos, e portanto também imagino que deve ter sofrido muito. E eu imagino que ele também não gostasse de ouvir os adeptos aos 15 minutos a insultá-lo, a ele e aos colegas. E ver um jogador a ir para a televisão defender aquele tipo de coisas, ou este tipo de comportamentos, faz-me um bocadinho de confusão. Isto não significa que nós tenhamos que andar sempre a passar a mãozinha pelo pelo dos meninos, não é? Isto significa que nós temos que exigir comprometimento máximo, não podemos, na minha ótica, eu acho que não faz sentido exigir vitórias, porque continua a ser um jogador de futebol, os outros clubes também querem ganhar, os outros adeptos também têm as expectativas deles, no futebol só um é que pode ganhar, seja no campeonato, seja num jogo, e nós temos que ter noção disso. Agora, o comprometimento com o clube, com a causa, o empenho, a atitude, isso tem que ser sempre 100%. E desde que seja 100%, eu estou relativamente tranquilo. Eu não vou aplaudir num jogo em que levámos 4-0, mas também não vou xingar a equipa, não vou para as redes sociais matar toda a gente e não vou insultar pessoas que estão ao meu lado que acham que têm que aplaudir. Como tu está muito excessivo, toda a gente acha que só bates palmas ou sorrias. É 880. Como se não houvesse Estamos no a meio. viver um mundo do preto e branco. Pois. Não há meio termo. Não há, ok, perdemos 4-0, mas o jogo não foi mau, foi aqui uma circunstância estranha. Não bates palmas ou bates toma, cabrão. Ou este time. Há vários Mas caminhos intermédios. olhando para este jogo em específico, e voltando aos 70 minutos, opa! Malta percebe que aquilo foi um descalabro naqueles últimos 20 minutos. E envergonha, e magoa. E não, claro! E claro que depois há outros que aproveitam estes momentos. Mas nem para... tudo está bem quando tu ganhas, Por isso é que eu conforme digo. ganhámos na Por isso é- trofa, nem tudo está mal quando tu perdes, acho eu. Acho que, mais uma vez, é uma questão de inteligência. Mas, porque eu não sou apologista. E, por exemplo, eu acho que os adeptos ingleses têm muita cena. Eu nunca vi, raramente. Quer dizer, é preciso o Wenger estar lá 20 anos para finalmente tu veres contestação a alguém. Eu acho que os ingleses raramente contestam. Acho que isso eu acho que Se calhar já passou não é um assim bocado, tanto, já não mas é bem tem assim. muita cena do Sim. o Liverpool está a perder e Mas eles cantam o You'll Never Walk Alone no fim. Sabes o que é mais irónico? É que nós cá em Portugal, comentadores e adeptos, veem isso, fantástico. Sim, o espírito inglês, o lá fora, o amor, Quando é a malta do Benfica a fazer, olha Claro. estes camada de idiotas anjinhos mas repara, que não apoiam, não fazem nada. eu não sou apologista, eu sou, entre aspas, já tenho dito isto, eu sou apologista do assobio, no final do jogo, nunca durante o Não, nunca sim, durante no o final. jogo. No final como recado, ou como Mas avaliação, vou-te dar do jogo. um é isso? exemplo onde eu acho que fez sentido a contestação dos adeptos. Foi naquela fase final do Rui Vitória. É o Benfica vai E aquele segundo vai, período do Lages, vai ao Era sempre mínimos Jamor olímpicos. jogar com o Bessade e perde 2-0. E aquilo foi uma contestação gigantesca à equipa e ao treinador. Então, mas espera, vou-te dar outro exemplo. Portimão. Portimão. Eu fui a Portimão nesse jogo. Fui com o Carrasquinho, com o João Gonçalves. Fomos para Portimão. Uma exibição horrível. Uma noite, aquela noite, acho que até foi de um domingo ou uma coisa assim. Um nevoeiro horrível o caminho todo, a estrada o caminho todo. E nesse jogo houve contestação, como tem que haver. Porque olha, Nesse jogo. Tu que és pai, diz-me uma coisa, o teu miúdo, ainda não está nessa idade, mas há de chegar à idade, tem um teste e tu percebes perfeitamente que não estudou para o teste e cagou-se para o teste. Qual é a atitude certa do pai depois de receber a nota negativa? É kumbaya, passar a mão pelo pelo, não te preocupes, e o que é que o puto vai fazer no teste a seguir? Não vai estudar novamente. Certo. Ou chega uma altura que tens que dar a reprimenda. E amas o filho à mesma, mas tens que dar a reprimenda, tiveste mal, não pode ser... Na próxima tens que melhorar. Porque tu, enquanto Isto pai, não invalida. bom, só aquilo de nós é que é pai, mas a forma como eu leio a coisa é. Ele pode não ter excelentes, mas pelo menos tem que trabalhar para isso. Tem que dar o líder e tem que estudar. Se depois lhe correu bem ou não, é outra coisa. Agora, isso. sem estudar é que não tem boas notas de certeza. Então, pergunta, viste como achas que o fartou de Benfica estudar? trabalhou para o jogo? Acho. Pronto. Achas que o Benfica trabalhou? Acho que o Benfica fez provavelmente o possível, o que consegue. Porque acho que o Benfica não consegue muito mais que isto. Nuno, o Benfica estudou para o teste ou não? Acho que sim. Acho que sim. E... Então, mas lá Só que era um teste muito difícil. Eu se me dissesse antes do jogo que o Benfica ia chegar aos 70 minutos 0-0, eu dizia, pô, tiro Mas o isso não chapéu. significa que eu aplaudisse a equipa no final depois de levar 4-0. Eu também não. Mas Eu também não não aplaudi. ia, Eu não ia aplaudi. assobiar Mas nem o que aconteceu- insultar. o que aconteceu- Levantava-me. Eu não mas o que é aplaudi que- porque assim, então não vamos porque- relativizar. É uma derrota de 4-0. Eu nunca tinha visto o Benfica levar tantos ao vivo. Mas por outro lado, eu senti-me consigo admirar envergonhado, eu senti-me humilhado. quem depois de Quer levar dizer, 4-0 e é horrível, não eu vou estar relativo aqui isso. e não me interessa se é o Claro. Bayern, ninguém gosta de levar 4-0, Claro. seja contra É quem horrível. for.
E, portanto, eu não posso dizer que fiquei orgulhoso, não fiquei, mas reconheço o esforço, mas não fiquei orgulhoso. Portanto, não gostei, não é um momento que eu vou recordar. Benfica levou uma tarefa. Mas eu acho é que nós temos um Mas problema. admiro, só para concluir, admiro quem, no fim daquilo tudo, ainda tem energia para levantar a equipa para ganhar o jogo hoje. O jogo é hoje às 6. Porque é que ele faz diferença, pá? Claro. Como aquele exemplo que eu dei do Sporting há bocado e que me faz confusão que o Diamantino tenha tocado nele. Isto faz diferença. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Benfica, se foi campeão naquele ano, deveu-se muito àquilo que aconteceu naqueles Olha, minutos. Oh, Nuno, choca então, mas mais, a questão choca- de Dortmund, a choca questão mais. de Dortmund foi exatamente essa. Pá, aqui já não dá, o recado ali, eu senti isso, o recado ali é para o campeonato. Exatamente. Pois é Pá, isso. a nossa é ganhar o isso, campeonato, é ganhar o isso. Mas campeonato. o que eu ia perguntar ali é, o que aconteceu a partir do minuto 70, eu acho que não foi só nesse jogo, esse é que é um problema. Se olharmos para alguns jogos europeus, Basileia, há uma série de jogos de Nápoles, em que a equipa sofre, parece que lhe falta estaleca atualmente, europeia e de nível, Oh, João, e que mas lidam isso- muito mal com a adversidade. É isso, falta de estar aqui nesta fase mais vezes com mais vezes Isso é, como as e ganhas, mais outras vezes não. competente. Pois. Não é uma questão mais vezes que nos últimos anos, o Baquer se calhar sabe, tivemos uma cheia de vezes nesta fase. Mas é assim, pá, é sermos competentes nesta E fase. levar a competição mais a sério. Mais a que eu acho sério. que este ano claramente Estás a ver? estamos a levar a competição Pá, a sério. se calhar para o É um ano. grupo muito complicado. Eu acho que essa fase já complicadíssimo. passou, essa fase completamente absurda. E eu como eu sabia que vinhamos falar sobre isto, até ia fazer aqui uma revelação de um episódio que me envergonhou, provavelmente quando eu tive mais vergonha dentro do estádio com uma atitude que eu tive. No Benfica-Lyon, precisamente nessa fase. O Bruno Lage, treinador, Tomás Tavares em campo, o Pizzi, que era o jogador, provavelmente é a melhor forma naquela altura, no banco, que até entrou depois e Então, qual fez foi gol. o jogo que a gente fez lá fora que eles estreámos um miúdo? Não, foi com o Leipzig na Luz, que ele mete o Jota, o Tomás Tavares e depois ainda mete o David Tavares na segunda E parte. depois para o campeonato jogava os melhores. Sendo que o Tomás essa Tavares fase estreou-se para com o mim camisola do Benfica no jogo da Champions. foi exatamente a demonstração daquilo que não deve ser a gestão do futebol do Benfica. Aí sim faz sentido em falar sem exigência, independentemente de termos ganho esse jogo ao Lyon, porque ganhámos 2-1. A maneira como a equipa abordava esses jogos era uma vergonha, a maneira como o treinador abordava esse jogo era uma vergonha, a maneira como a estrutura fazia passar essa mensagem era uma vergonha. Aí sim contestação faz fazia sentido. sentido. E contestação fazia sentido, mesmo ganhando. Que foi o exagero que eu caí. O que é que aconteceu? Sérvio titular, Sérvio não fez um jogo nada de jeito. Nem para a frente, nem para trás, andava ali, um jogador esforçado e tal. Chego para aí aos 60 e tal minutos, Sérvio é substituído. Já não sei quantos minutos é que foi. Vénias, Epá, eu fiquei louco com isso. Sim, sim. Passei, eu já estava numa fase em que já andávamos já no Benfica FM a falar em exigência, andávamos a falar, Sim, sim. andávamos a tocar muito nesse assunto e eu olho para o lado e vejo um jogador a fazer uma exibição, QB, deu tudo mas não jogou nada e vejo Vénias. Que não faz parte da história do Benfica. Daqui a Eu passei-me, 20 anos, eu passei-me. Então dificilmente nos levantei-me. lembramos, quer dizer, lembramos do Sérvio porque lembramos muitos jogadores, mas não está na história do Benfica, por muito. Sim, Não, claro. e levantei-me, ou seja, na minha cabeça era a bitola já está tão baixa que basta um gajo correr que faz-lhe vénias. E eu levantei-me e comecei a insultar toda a gente que estava ao meu lado. E toda a gente começou a insultar a mim e gerou-se ali daquelas discussões de bancada, de insultos e agarrem que eu vou-me a ele, e portanto já eram 10 gajos a querer bater-me. E criou-se uma situação dessas. E eu acho que tinha razão, eu não acho que estava errado, mas a maneira como eu fiz, que eu passei-me literalmente a cabeça, eu comecei a insultar toda a gente, e depois quando me caiu o ficha, eu senti tanta vergonha e tanta estupidez. Eu posso ter a razão, e continuo a achar que tinha razão, mas eu não tenho o direito de me levantar e começar a insultar as pessoas que não pensam da mesma maneira que eu. Futebol é emoção. Futebol é emoção, é assim, infelizmente. E eu senti tanta vergonha, obviamente no jogo a seguir o que eu fiz foi dirigir-me a todas as pessoas, ainda por cima era uma malta de Red Pass, a malta estava sempre lá, não eram pessoas que iam e vinham, eram aqueles que viam o jogo ao nosso lado, pá, aí aqui há 2 anos, nós estávamos lá, fui pedir desculpa a toda a gente. E como é que eles reagiram? Essa para mim acho que é o ponto fundamental que eu queria tocar. É os gajos que eu olhava para eles olhavam para mim e estavam não sei o quê. Assim que me viram, pá, esquece isso, pá, isto são os shows do Benfica, isto a malta passa-se, esquece isso. E ofereceram a camisola do Sérvio, Não, assinada. e eu não estava à espera daquilo, eu estava à espera de que me ignorassem, Sim, sim. que me mandassem bocas porque eram não sei quantos e eu era só eu. Nada, zero. Todos os gajos que eu falei me disseram, esquece isso, pá, toda a gente passa por isso. E este é que é o ponto fundamental, é que nós não nos podemos esquecer, e acho que muita gente já se esqueceu, que nós podemos discordar
e vamos discordar, e eu acho que é melhor irmos para a direita e outros acham melhor irmos para a esquerda, mas no final todos nós temos um interesse comum e todos nós somos do Que é o Benfica. Benfica ganhar. Sim, Óbvio. E acho que muita gente já se esqueceu disso. Estamos Mas todos no mesmo então barco. vou só estamos juntar- todos no mesmo barco. Juntar E aqui aquilo para outra mim foi uma questão. grande lição, eu nunca mais tive uma atitude daquelas e eu hoje no estádio comporto de maneira até diferente a ver o jogo, sou muito mais tranquilo, porque eu se estivesse a ouvir-me de fora, a ver aquele gajo, eu a ter a comportamento, eu tinha vergonha Que é de dizer normal, já que é não aquela estás a ver. norma. Exatamente, e portanto aquilo para mim foi uma grande lição e olha, Eu tive agora no último jogo teve que acontecer. uma coisa semelhante a isso. O Ares, por isso é que o Ares dizia Fogo. que eu estava. O chroma key que eu está estava incrível. possesso. Não ficado, Não o sei chroma se key vai está ver. incrível, meu. O Ares Meteste um disse barco que aqui a que eu estava passar. possesso no último jogo. Que se faz com Porque, pano verde. eu fiquei com a ideia, mas se calhar foi porque vi no Está terceiro fresquinho, não está? vi no terceiro- Sim, está no terceiro anel e não estou a tanta vez habituado atualmente a ver no terceiro anel, que o público não deu. Já Tibério, vais ter Tudo. que pedir desculpa, é isso que queres dizer, não é? No último, Não, no porque eu não próximo costumo ir jogo. naquele sítio. Ah, ok. Mas atrás, ok. a questão, Já basicamente estava a atrás de perceber mim- onde é que ia acabar a Atrás de mim conversa. estavam uns miúdos que eram benfiquistas porque estavam com equipamento, ou seja, não estavam lá pelo Bayern, que tiveram o tempo todo agarrados ao telemóveis, não os ouvi cantar uma única vez, estavam naquela, estavam a vibrar QB, ou seja, estavam. Pá, e era o Ares que nunca se cala em qualquer ponto do estádio que esteja sempre a cantar, e eu também a cantar, e à nossa volta estava basicamente quase tudo calado. Vibrava um bocadinho, batia umas palmas, pouco mais. E não sei se foi contagiado por isso ou não, eu acho que o ambiente não esteve assim tão incrível como devia. Não, também não. E acho que não íamos impedir o 4-0. Mas se calhar, em alguns momentos podíamos ter feito a diferença. Por exemplo, eu acho que no jogo com o Barça, um dos golos foi apontado pelo público. Porque houve uma fase no Barça que estávamos bem quentes. Estávamos mesmo a empurrar a equipa. Por acaso o E Nuno, acho que faltou isso no Bayern. Rescaldo falou disso, falou do apoio. Epá, por Acho acaso que é uma faltou. das coisas que eu também achei que Acho não que tivesse faltou. sido eu neste, achei que ele Eu achei que Talvez. foi um bom apoio. neste Eu jogo. fiquei com a Achei ideia- que Não foi o pior de sempre. eu acho Não, que mas a eu- malta eu teve fiquei sempre, mais. a malta teve sempre ali Sim, mas o houve jogo momentos todo de estádio receoso. Pois, Mesmo aqueles sim, 70 minutos. verdade, sim. Não havia, a malta não se conseguiu libertar daquele É stress. Mas verdade, eu mas- acho que mas isso tinha feito a diferença. Mas eu acho, mas pareceu-me que mesmo assim conseguiu-se empurrar a equipa e Sim, fazer a eu depois acho que acreditar. sim, acho que sim. Depois eu acho que o estádio foi-se abaixo ao mesmo tempo que a equipa foi. E esse é um ponto interessante que eu estava a ouvir e estava a pensar. Porque eu depois soltei os miúdos. Não, Cantem, caralho! não, é, Eles assim. é a rapidez com que se Yeah. aponta o dedo à equipa e aos jogadores. Não podem falhar nada. São do Benfica, têm que ser perfeitos. Como se todos nós fôssemos perfeitos na nossa vida, nunca falhássemos nas nossas relações e no nosso trabalho, não é? Nós somos perfeitos, não é? Eu sou, pelo menos. Não sei, não sei Todos se- nós somos perfeitos, portanto não há espaço aqui para o erro e para ter um dia mau, mas depois também não há aquela responsabilidade de eu, como adepto, eu dei tudo aquilo que eu podia. Pois. Eu saí de lá rouco, por exemplo. Não é? E acho que o que nós podemos fazer enquanto adeptos é sair de lá roucos, com as Yeah. palmas das mãos Nós doridas. não fazemos parte do jogo também. Claro. Não há imensos claro. jogos e agora as coisas, verdade seja dita, Analisando a tua exibição como adepto, Pois é isso. a minha foi, eu estava Olha, super nervoso, a equipa eu foi tive muito abaixo. tempo calado. Nós- Quando o eu- estádio, eu- quando o nós estádio também- aplaudia, eu aplaudia. também- Mas não, eu o também, resto eu estava também, ali, por isso é que eu estou a dizer. Nós também fomos abaixo. Exato. Portanto, não é? Nós também fazemos parte do jogo. Sim, sim. Nós não dizemos que há jogos em que é o público que empurra, não, vocês estavam a dizer, É que isso. nós empurramos a equipe. Eu acho que não. E é isso que me senti falta logo no jogo. Portanto, nós como adeptos não podíamos fazer uma análise também, uma introspeção e pensar naquilo que podíamos ter feito mais também. Não é? será que. Agora vou deixar aqui Agora, uma isso- questão. eu Será estou a que o dizer que a estádio resposta- estar a já estou aumentar a imaginar os lotação comentários. pode. Já estou a imaginar os comentários. Isso Yeah. quer dizer que a culpa foi dos adeptos? Obviamente não. Não, claro que não. Mas nós demos o extra. Eu acho que Se calhar é não o demos. extra, é só o extra que podíamos ter feito a Então diferença. deixa-me sendo Informa-te, aqui. miúdo. Forma-te, miúdo. Será que Formato. termos Formato, mais formato. adeptos no estádio pode ser sinónimo também Eu não sei se é de um isso. ambiente? O que eu acho, eu tenho uma tese económica cá de Não, provar, porque tem que que é se falar dos bilhetes 30%. mais caros Isso levam outro isso tipo é- de adepto. isso É, também aqueles acho. passavam vazios se tivesse mais gente aí. Não, não é isso que eu estou Não, a e dizer. mais a Estava a mais. falar de aumentar os Tem-se estádios. falado, Barcelona. falado que desde que o ambiente este ano tem estado incrível pá, e que Quando não mas a estava maior parte 100%. dos jogos, estás a ver? Ou seja, veio crescendo a lotação. Eu acho que tu tens os 30 mil fanáticos que estão lá e, digamos, já estão educados no apoio. E tu, mais a mais num jogo com o Bayern Munique, vais sempre levar com turistas, não é? Como no Camp Nou está o Messi em campo e vais Sim, levar sim. com os chineses e os Vou aqui, japoneses. vou aqui recuperar uma mensagem do Twitter diz isto. E portanto, eu acho que naturalmente em jogos, por exemplo, com o Bayern, tu vais lá ter muita gente Sim, sim. que vai ao estádio 1, 2, 3 vezes por ano e escolhe esses jogos. Agora, eu acho que nunca me podem dizer que vai haver
que é melhor ter 30 mil do que 60 mil. Porque para já, visualmente, é completamente diferente. E potencialmente, quanto mais não seja, os 30 têm que ensinar os outros 30. Mas mais pequeno, nós já que estivemos no Union, às vezes Era estádios exatamente pequenos isso que eu ia dizer. fazem... Não, quantidade não tem nada a ver com qualidade. Eu estou a dizer O do 30 mil Era num exatamente isso que eu estava a estádio. pensar. Eu Agora estou a tens um dizer, estádio 30 mil num gigante às estádio duas, de 60 é mil, diferente, é isso que eu estou a obviamente, é dizer. diferente. E portanto, 60 mil, mas é assim, esses 30 mil do Union são brutais, 60 mil ainda É mais isso, brutais. é isso. Mas se calhar não tens... Mas Na altura que nós fomos, Não tinha. 20 mil, Percebes? no máximo. Olha, posso lançar aqui uma coisa para discussão? O tweet do Filipe da Vilés. Há uma coisa pior que ser goleado em casa para a Liga dos Campeões. É ver 4 adeptos a sair de bancadas de benfiquistas Eu queria falar para sobre pedir isso. camisolas aos jogadores do Bayern e depois voltarem alegres e contentes para a bancada sem levarem um calduço que seja. Pois, Fecha aspas. isso, obrigado a Isso concordar. choca-me. E vou dizer, e agora vou pegar numa cena semelhante e vou dizer outra coisa que se calhar, que na altura foi bué polémica e também dá um debate bem interessante. Que foi o Renato Sanches, no último Benfica-Bayern, marcar um golo ao Benfica e o estádio irromper em palmas. E a reação, vocês sabem que eu sou bué calmo, eu não sou nada de me passar, mas a vez em que eu me passei no estádio, um bocado semelhante ao que o Nuno fez, foi nisso, porque eu fiquei completamente passado de alguém que, para mim, que nem que fosse o Eusébio, a marcar um golo ao Benfica e o pessoal a bater palmas, estás a perceber? Se calhar sabe que vai ser presidente do Benfica um dia. Mas mesmo que fosse. Eu acho mesmo que a malta é fosse, muito percebes? de copiar coisas que se vê nos outros. Eu não percebes? consigo, E isso vê-se faz-me confusão. algumas E vezes faz-me coisas dessas confusão bonitas e irem fica pedir bem fazer isso. Como autógrafos. fica bem, de repente, não sei porquê, bater palmas em minutos de silêncio. A malta copia, nem sabe bem porque é que está a fazer, simplesmente faz. E eu Se sou bem que 100% de acordo, eu ultimamente acho tem estado bem melhor. fez-me confusão depois de levarmos 4-0 e ver gajos felicíssimos da vida por terem ficado com uma camisola da onda a seguir e quando o gajo estava a regressar à bancada ainda ia assim tipo herói. Pois. Não sei. Tudo Aí- aquilo me fez um bocadinho. Ele a ter Eu essa vi- reação e o público, Aí e eu muita senti, malta sabe, é êxtase. Repara, eu fora acho que aí. levar 4-0 num jogo que não foi dividido, o Bayern foi sempre superior, mas o Benfica acho que teve uma boa atitude, é uma coisa. Ver adeptos a quase fazer vénias a jogadores da equipa adversária, como se tivesse ali um clube muito melhor e os jogadores são melhores, mas ver os nossos adeptos Lá está, fazer o papel que devia ser os adeptos do Bayern, aí já é a me faz maneira, é a mais maneira confusão. como Mas se isso vê não o- acontece, também é a já maneira, é falta de também é a cultura maneira de como se futebol. vive Eu o gostava futebol. de Mas isso não ver é o que malta acontece muitas vezes na receber uma taça. camisola do Bayern Como se Munique vive e o futebol. devolvê-la. Mas não será o que acontece muitas Era vezes o que eu faria. na taça? Pá, não Taça de precisa, Portugal, quando podes vais guardar, jogar mas não com precisas, pequenas- até Oh, porque o isso Nuno Pereira acontece. precisa, mas Não não sei se precisas devolvia, mas pá, É a maneira pronto. como Mas não ia para a luta para me rasgar tudo, Ah, para sim, apanhar. sim. Pá, Mas isso eu agora, acho se que fosse tem a um maneira gajo do como Benfica, se calhar já era cada um diferente. vive futebol. Há Aí pessoas acho que que é um vivem bocadinho futebol de maneira falta muito cultura mais de clube. intensa Faz e há muito mais outros... confusão isso do que aplaudir a equipa Eu depois vou de dizer uma derrota. coisa, nós já não me lembro do resultado, mas foi uma altura terrível. Van Hooijdonk estava na bancada no São Luís. O Van Hooijdonk estava ao pé de nós 2-2. e um jogo. Já é um a jogo 28ª jornada. E entretanto, no final do jogo, vêm dar as camisolas. Pá, coitado, a mim caiu uma camisola do Ricardo Esteves na mão. A sério, juro-te, caiu uma camisola. Mas se eles estavam à espera Lendolândia. que era o dar as camisolas na altura, se estavam à espera que for o dar as camisolas que uns iam poupar aos assobios ou não sei o quê, tiveram muito enganados no final do jogo. Pá, tiveram muito enganados. Pá, e é um bocado isso que o Nuno está a dizer, que é, pô, a camisola caiu, pá, mas desculpa lá, mas eu... Mas mesmo assim, desejar a camisola de outro clube é pior do que isto. Sim, mas Desculpa aqui- lá. Sim, estou só a dar um exemplo. Mas aquilo foi tipo. Foi um bocado de subserviência. Falta de orgulho quase próprio, naquele contexto. Epá, Repara, o Lewandowski passava aqui, claro que eu ia querer tirar uma selfie com o homem, quer dizer, é uma estrela, mas naquele momento é falta Até de porque orgulho ele estava próprio. todo ao quatro no frio. segundo. É falta- Sim, Se faz ver aquilo. gajos felizes, contentes da vida, só por tiver uma camisola. É falta de orgulho próprio, mas lá está, tem a ver a maneira como há pessoas que vivem o futebol não da maneira intensa como nós vivemos e para eles aquilo é um Lá está. espetáculo e está ali Lá uma está. celebridade, está ali uma Não- estrela. Não percebes? passou pela cabeça ir para as redes sociais rasgar essa gente toda. Eu registrei, eu pensei, eu não gostei, mas não passou pela cabeça capitalizar disso. Eu podia ter ido para o Twitter, ou qualquer pessoa ter tirar uma fotografia, olha-me estes cabrões, grande vergonha, estes gajos não são do Benfica, e já identificá-los e expulsá-los de sócio. Está bem, isso era bonito e ganhava ali uns likes, tinha ali, este gajo tem toda a razão, toda a gente lixada, levámos 4-0, este gajo tem toda a razão. claro, Está bem, mas o que é que isso contribui, o que é que isso acrescenta, se calhar o que é que eu faria? Escrevia Até um porque, texto, repara, fazia um vídeo como nós estamos a fazer, falava sobre isso. Pontos positivos, pontos negativos, Tentar compreender. tentar
mostrar outro lado. Mas eu agora, não vou defender a coisa, mas eu acho que sei o que é que se passa ali, na cabeça. Acho que era uma malta mais nova, que é... Esse foi atrás do Lewandowski, não era mais novo. Foi um gajo que invadiu do lado contrário. Mais novo que eu. Não era muito novo. Era mais 30 já. Então isso é outra coisa, porque a questão, 30? o que acontece nos mais novos, eu não ontem estive num convívio com filhos de uns amigos, e a malta toda, havia uma camisola do Benfica, uma do Sporting e o resto dos clubes todos. Que é aquela coisa que nós estamos a confrontar-nos com um problema grave. Atenção, Que é... há uma cena que é... Os miúdos hoje em dia gostam de clubes estrangeiros. Esquece isso, muito. tens que pensar isto de outra forma. Muitos deles nem veem futebol. Também. Agora, a moda de vestir camisolas de futebol no dia de um outfit com acho que camisola de volta gostam está na de moda. Coisa, agora se fores ao LX, se calhar está lá por 300 euros. Pois. Mas o que eu sinto às vezes também é que nós estamos a começar a confrontar-nos com situações Portugal que já são adeptos do Bayern. Pronto, é isso. Ou se calhar do Bayern, não do Lewandowski, por exemplo. Olha, esse era outro boa discussão. Ou que tem 3 ou 4 acho que nós clubes, devíamos fazer um Matias. programa também no futuro. O João Gonçalves, Que é sobre o- adora Pois, a Alemanha, por exemplo. Sim, sim, É sobre Ele a diz centralização dos direitos, sobre paywalls, sobre a concorrência que já não é só Benfica, Sporting e Porto, é Real Madrid e Bayern. Nós devíamos fazer também. Nós, E é sabes por isso- porquê? Porque eu apanhei uma cena no Brasil, que é, eles fazem a Liga Inglesa e a Liga Alemã, fazem, tipo, levam para lá um showroom, estás a ver? E estão lá 2 dias, imagina, só a vender a liga deles. Por isso é que, bom, o Brasil também é um mundo à parte, mas eles têm, sei lá, o Bayern Munique Brasil, o que acontece já num pouco com o Benfica, já apanhas perfis de França, brasileiros, até que ele é nosso seguidor, percebes? No Brasil tens isso de quase todos os clubes, pá, que é uma coisa incrível. Mas não te esqueças que é um país muito, muito grande, com muita gente. Mas eu não sei se é cultura futebolística, por um lado, ou se é questão Se dos calhar jogos. Ambos. Sim, e já começam a gostar do que está lá fora, isso, né? Nós vamos ter isso. Eu não tenho dúvida que se calhar há pessoas que já vão a este jogo porque são também adeptas do Bayern Também. Munique, porque vêm o Bayern Munique todas as semanas e porque vibram com o Bayern Munique, isso vai sempre ocorrer. E depois eu volto a dizer, nós também temos que compreender que as pessoas vivem o futebol de intensidades diferentes. E não podemos entrar também nessa discussão, que às vezes é uma discussão do benficómetro, não é? Eu sou mais benfiquista que outro, apesar de eu achar que há pessoas mais benfiquistas que outras. Agora, porque assim, eu O que é lembro... mais prioritário na vida do que outras, se calhar Opa, um pouco ou aí. que vivem mais intensamente do que outros, quer dizer... Ou tem percebes? mais disponibilidade para viver Até financeira, sim, se calhar claro, muita uma gente série não de consegue. argumentos. Mas, sim, mas repare, eu Não estou a acho dizer- que haja eu não estou a dizer que o benfiquista que não vai ao estádio que não seja super benfiquista e não sofra. Agora, há pessoas que não vão ao estádio porque não vivem o Benfica E de depois uma forma aparecem e vão ao intensa. Marquês. Só vão ao Marquês. Mas percebes, mas há Só se pessoas, colam há pessoas quando- que quando não os vão, clubes há têm pessoas que sucesso não vão ao porque querem estádio, beber mas daquele vivem o Benfica de alegria. forma muito intensa. Há um discurso que é, Sérgio, meti-te ali com um amigo meu que o gajo é um grande benfiquista. E assim, pá, fixe, eu também não conheço mais ninguém, era sempre assim, meto conversa com alguém, né? Então, foste lá a semana passada com foste lá com o jogo em casa com o Portimonense, foste ao jogo? Eu não dou dinheiro para os clubes. Pois, exato, essa conversa. Então bom, pronto, mas ao menos és sócio. Um sócio? Não, pá, não dou coisa. Não. Pronto, é pá. Se for aí, eu compreendo o que é que estás a dizer. Não, repara, eu recordo-me sempre do... mais uma recordação triste, mas pronto. Do Benfica-Porto, do gol do Herrera no último minuto. Pá, e eu ter ficado... Graças, pô. Eu sei. Eu ter ficado de rastros a pensar, acabámos de levar outro Kelvin e tipo, tive ali meia hora no final do jogo e quase que precisei de ajuda para sair do estádio porque estava de rastros e começo a olhar para as pessoas e vejo pessoas benfiquistas a rirem. Uma grande amena cavaqueira e a conversa. Epá, e eu tive quase a vontade do Nuno de ir dar estaladas naquela gente toda. Como é que vocês são capazes de estar numa amena cavaqueira e a rir quando o Benfica acabou de perder mais um campeonato no último minuto? Olha, eu vou Mas dizer, volto a dizer, eu as nunca... pessoas vibram de maneira diferente e um gajo tem que entender também isso. Eu só uma vez fechei, só Ou se uma calhar vez fechei as podem relotes. também lidar com a dor de maneira diferente. Porque a verdade é que o Benfica perde e nós também vamos para as relotes e quando damos por ele também nos estamos a rir. Mas Sim, é aquele mas é o riso álcool, de... mas isso é diferente. Pois, exato. Mas O momento do ia álcool dizer, ajuda. eu só uma vez fechei as relotes. Mas- Foi no Benfica Estoril. Só uma? De fechar as relotes. Só Pá, uma? De perceber que tínhamos perdido o campeonato ali. Estás a ver? Yeah. Ok. Nesse Benfica Estoril. Pá, e vi a malta completamente desligada da cena. Mas isso significa que tu
que tu vais começar a insultar toda a gente porque não está a sentir Não, mesmo. não, nada. É isso. Não é? Porque Pá, também depois é entras preciso no ter debate- o inteligência debate muito emocional, feio uma do palavra muito Benfica bonita, ontem. para perceber que as pessoas não são todas iguais, que há uns que gostam de ver o jogo em pé, outros gostam de ver o jogo sentado, há uns que vão para a central, uns que vão para o topo, há uns que, Olha, eu que já ficam contei- doentes quando ganham e a equipa não joga bem, há outros para quem a vitória chega. Mas O os Benfica é anos- tão grande que há espaço para toda a Nuno, gente. os anos vão-nos moldando como adeptos também. Sim, sim. E tu há bocado contaste o teu episódio de te teres retratado com os outros sócios e não sei o quê. Eu até comentei isto com o João. Há tempos vieram falar comigo no privado. Eu sou aquela pessoa. E eu até disse, interrompi logo. Disse, pá, se vais dizer alguma cena minha do passado, pá, não quer saber. Não, eu vou-te contar isto. Ainda quando nós entrávamos do outro lado, pelo lado do Colombo, eu fui ao jogo com uma camisola do Dortmund. Pai, tu vieste-me dar uns carolos. E tu vieste-me dar os carolos porque era um Benfica-Leiria. E, epá, eu disse, ei, caramba, foda-se, pá, desculpa lá, meu. Eu fui a já jogos tô- com a do River, por exemplo. eu já estou mais velho, não sei o quê. Mas eu assim, mas o que é que te levou? Mas sempre Já é agora, vermelho e branco, não é? sem ser a minha atitude, o que é que te levou? É pá, porque é uma equipa que eu simpatizo e não sei o quê. E agora até é funcionário do clube, essa pessoa. E acompanha os nossos projetos. E é presidente. Não. Eu dizia, pá, mas o que é que te levou a coisa? Eu disse, pá, eu sou simpatizante do Dortmund, tenho alguma família lá, assim, ei, cara. Isso é pá, pronto, desculpa lá. Não, mas a propósito da cena da gente se ir Mas isto são mudando. coisas que vêm com a idade. Eu acho que isto já parece conversa de velho, mas há coisas que tu só te apercebes com a experiência e com o passar dos tempos. Eu não penso hoje da mesma maneira que pensava Yeah. há 2 anos, quanto mais há 10 ou 15. Mas aquilo ou que o 20. João Tibério estava a dizer, ou que não disse, mas pá, malta, bora lá cantar, não sei o quê, aqui no último jogo em casa. Que o Acho que eu estava possuído. Eu tinha bué, pronto, né? Eu fazia bué isso, estás a ver? Pá, mas muitas vezes partindo para a parvoíce, estás a ver? Mas o mais engraçado é que a reação dos miúdos quando eu dizia isto continuaram assim. Sim, Estes cabrões. pá, eu acho que o melhor é viveres a coisa à tua maneira. Nós fazemos isto e tentamos passar uma. Não sei se é uma mensagem, mas é tipo uma maneira de viver e olhar para o clube, se calhar não é muito, não sei se não é muito comum, não é que nós sejamos muito especiais, há muita gente como nós, se calhar não é a maioria, não é? E eu sinto às vezes que nós temos programas onde falamos muito de valores e destas coisas e fica tudo. Eu quero saber, eu quero que a bola entra ou não entra, eu quero saber. E não podemos ser moralistas, não é? Mas porquê? Porque há pessoas que têm 3 filhos, ou 2 filhos, ou têm trabalhos que têm 2 trabalhos porque têm que pagar contas e não têm a disponibilidade Claro. que outros têm para estar não sei quantas horas por dia a pensar nestas coisas no Benfica. Claro. Não tem tempo, não tem disponibilidade emocional e não tem disponibilidade emocional para ficar uma semana arrasados ou para ter noites mal dormidas porque o seu clube não ganhou quando tem não sei quantos filhos para cuidar e tem contas para pagar, percebes? E que se calhar o que precisam do Benfica é a única coisa boa que o Benfica lhes pode dar. Exatamente, e aqui dá um escape. Epá, e corre bem, muito bem, corre mal, epá, estão ali os meus filhos precisam de mim também. É, Pá, eu eu não vou tenho dar, esse- eu eu vou não dar tenho este esse- exemplo esse- então do jogo com o Bayern. completamente. O meu filho saiu de manhã na casa da minha sogra, temos lá tínhamos 2 cães, né? Uma boxer e um pastor belga. E o meu filho saiu de manhã e dá um abraço aos 2 antes de ir para a escola. Dá primeiro à cadela, que está dentro de casa, e depois dá ao cão que está cá em baixo. Quando veio dar ao cão, o cão estava morto. Pá, e o miúdo, a professora até mandou mensagem durante o dia, pá, o miúdo completamente, pronto, estava muito triste, fartou-se de chorar o dia todo, não sei o quê. Pá, eu saí do jogo com o Bayern. Pá, a minha cena foi ir para casa para abraçá-lo. Fomos ver, olha ali a estrela, está ali, o cão chamava-se Mantorras. Fomos ali, olha ali a estrela do Mantorras, não sei o quê. Pá, também estou triste. Como é óbvio, nós temos perdido. Pá, mas a minha cabeça, o foco teve que logo ser encaminhado para o outro lado. E eu estou numa fase da minha vida, e isso a propósito que tu estavas a dizer, Nuno, pá, que eu não consigo chegar a todo o Benfica que eu queria chegar. Não consigo, porque eu não tenho tempo. As modalidades, por exemplo, era Não algo tenho que eu tempo. Eu, acompanhava a semana bastante, passada, vi um hoje em dia jogo, no tive fim de semana, desligar. vi um jogo de hóquei. Futebol patins. internacional vejo muito pouco já. O tempo que Trabalho, eu tenho, a família, disponibilidade que eu tudo. tenho é para o Benfica. Para o futebol e para mais algumas coisas que eu aparecendo, para estes projetos, para assembleias e por aí fora. É para mais do que isso, eu queria, mas não consigo. E o Olha, não futebol, consigo!
Mas depois eu não faço nada da vida. Mas percebes? o futebol é Yeah. aquela história, é a coisa mais importante das coisas menos Menos importantes. importante. Pá, e é Essa isso. frase é muito boa. Porque é mesmo muito importante e realmente quando ganhamos ficamos eufóricos, sobretudo quando ganhamos rodeados de amigos. Quando perdemos, por exemplo, falando da forma como eu vivo agora, estou aqueles 2, 3 minutos, preciso de silêncio, estou na minha, podem estar todos. E depois relotes, ou depois estar com os amigos para que aquela Os derrota. relotes é catarse, não é? É uma catarse, é isso. Porque isto agora parece uma crítica aos miúdos que não têm experiência, que não têm idade. Não é isso. É muito importante haver esta mistura de mentalidades para porque de repente não seja só um clube de velhos de gente que tem mais que pensar, não é? óbvio. Ainda bem que há malta que se indigna mais do que Sim, nós, sim, sim. ainda bem que há malta que canta mais do que os outros, ainda bem que há malta que viaja mais e tem mais disponibilidade. É disto que se faz o Benfica. Sim, sim. É preciso ter a mentalidade e a noção que não estamos todos na mesma fase da vida, não temos todos os mesmos interesses, não temos todos a mesma maneira de olhar para coisas semelhantes. Yeah. E é preciso respeitar isso. É só isso. Agora, ainda E bem aí que nós somos sim, todos quem diferentes, não ainda bem que há tá- os e mais quem não velhos está de e quem não 60 tem anos que viram o disponibilidade Eusébio, não é nós necessariamente vimos. menos benfiquista. Eu Ainda agora bem que a neste- nossa geração intermédia e ainda bem que há os mais novos que têm mais sangue da guerra e que são um bocadinho mais Isto pode ser uma Pá, ainda conversa bem, um há bocado espaço de para coisa, todos. mas eu ainda agora falava, eu vi uns miúdos crescer, que agora acompanham o Benfica para todo lado, e nenhum deles completou os estudos. E agora um deles, nas relotes, dizia-me: "Ei, Yoko, eu vou agora começar a tirar um curso de programação e não sei o quê." E disse: "Estás a ver, Amadeu, quando eu te disse lá atrás, aquela conversa de velho, quando eu te disse lá atrás, pá, agora a prioridade não é acompanhar o Benfica para todo lado. A prioridade agora é formar-te para depois poderes ter possibilidades de acompanhar o Benfica para todo lado." É isso, é. Moral da história, foram trabalhar para os Correios, muitos deles, um trabalho precário, para os armazéns dos Correios, para o centro Distribuição. logístico, ou como é que é, dos Correios, um trabalho precário, e o que ganhavam tentavam canalizar para ver os jogos do Benfica. Mas, por exemplo, ir ver um Benfica fora, não sei o quê, nunca tinham tido essa hipótese. E agora querem fazer isso, pá, e não conseguem. E andam contra os tostões. Às vezes quando eu partilho isso, pá, quando eu chego ali aos 17, aos 18 anos e o meu pá, só tinha o Benfica, estás a ver? Se o Benfica jogava em Estremoz à quarta-feira para o hockey, eu tinha que ir ver porque era a minha obrigação como adepto. Pá, desleixei-me no outro aspecto, estás a ver? Não quer dizer que uma pessoa com mais estudos Não. ganhe mais, nem tenha mais possibilidade, não é nada disso, mas está mais A probabilidade próximo aumenta, de... exato. Não é? Pá, mas há fases da vida em que tu não podes ter como prioridade acompanhar, infelizmente, meu. E eu ainda não consigo, e assumo isso, e aqui há dias falava com o Nuno Pereira sobre isso, que o Nuno tem 3 filhas, eu disse: "Nuno, pá, não me estou a conseguir gerir aqui a nível emocional a cena de não conseguir ir ao estádio, de não conseguir ir aos jogos todos que eu quero, pá, não estou a conseguir saber gerir isso, meu, estás a ver? E estou a passar por essa fase de, pá, querer ir a um vôlei uma quinta-feira e não estar a conseguir. Mas porque se calhar tem que se interpretar que há realmente várias formas de gostar e de apoiar o clube. E gostar e apoiar o clube não é só estar no estádio, ou ir só ao pavilhão, fazer vídeos, falar sobre o Benfica, contar histórias, dar stickers, numa conversa com cultura de clube, não é? A cultura de clube não é só o estádio, é importantíssimo. Mas óbvio. isso, e eu não Até porque, posso assim, usar o há argumento muita de gente que malta, geograficamente temos que ir ao pavilhão e mora não sei o longe quê. disso, não é? Eu A uso questão boa isso. Não, mas é a minha não questão, tens João. o peso na consciência quando? João, mas eu digo assim à malta: "Epá, malta, apareçam nos pavilhões, ou bora ao estádio, todos brutos e não sei o quê", e eu não estou. Pá, se a minha vida não me permite, Mas se eu fazes- trabalho 7 dias por semana, Mas são 7 dias mas por bem semana. ficas de outra forma, e a questão é que, quer dizer, o Sim, ideal mas será seria que, viver mas será que 24 posso horas exigir não, ou dizer à Estás a malta... recomendar? a Podes, claro que podes. Tu podes sempre recomendar, a pessoa pode não fazer. Mas a malta diz: "Está sempre a Porque falar, assim, mas depois não aparece." Não, mas, Não, porque mas assim, aparece sempre podes. Mas é assim, Sim, agora, estás a ver? há uma, entre aspas, E às vezes há até uma, quando não há uma podes. educação que tu Não podes vais a fazer, que todas. é o teu amigo benfiquista que nunca vai ao estádio, então podes e deves dizer: "Epá, anda lá, meu, anda lá", Claro, percebes? Eu não estou a julgar, não estou a dizer que não és benfiquista Não, por não imensas- ires ao estádio. eu já Mas recebi vai, imensas porque às vezes- mensagens. Às vezes é uma questão de crescimento. E vocês também já a primeira devem ter vez e depois recebido. gosta de ir mais vezes. Exatamente isto estás a dizer, de malta que nos ouve. Isto não, pá, é realidade, eu posso mostrar estas mensagens porque elas são reais. Malta que nos ouve a dizer: "Oh, que estava quase a desistir." Ainda agora estivemos no rescaldo do Sim, Luís. sim, o Luís disse. Eu não fazia ideia que ele ia dizer aquilo. Não.
Até ficaste mas meio, vários, meio não, encaralhado. pessoas que dizem, olha, eu fiz-me sócio por vos acompanhar e sinto agora que eu faço falta ao meu clube. Que E tenho isso que ver é a tão coisa de maneira importante como ir ao diferente. estádio ou ao pavilhão. Sim, E o exatamente. grande problema da malta mais nova é que as coisas têm de ser todas no imediato. Eu quero prazer imediato, eu quero que o Benfica ganhe, se o Benfica não ganha eu vou rasgar tudo. Mesmo que a equipa tenha jogado bem e eu agora dou-lhes aqui a mão para ver se eles depois arrancam, como aconteceu, por exemplo, naquele exemplo de 15-16, mas não, tem que ser tudo no imediato. E há coisas que precisam de tempo, e precisam de insistência, precisam de compreensão. Vocês não vão gostar de me ouvir falar assim porque a malta E gosta de precisamos rasgar, de mas dias maus. e precisamos de dias maus para depois ter dias bons, porque tu não consegues dar valor a uma grande vitória. Este ano, particularmente 15-16, soube-nos tão bem porque nós tivemos praticamente na merda, levar 3 do Sporting, ali perdemos o Supertaça Olha, também no início, sim. Mas, e de repente fazemos aquilo. Por outro lado, e posso-vos lançar esta pergunta, não sentes que o Benfica fomenta um bocado lá está a cena do apoio a garotão? Não, mas da isso a mim união não diz qualquer nada. custo. Isso cabe-nos a o nós, que é que aos o- adeptos, combater isso, mas de uma forma positiva. A equipa está a ganhar 2-0 ou 3-0 e desliga aos Porque 60 o minutos. que é que o Pedro E Guerra vai cabe ao sempre dizer no adepto, final de cada E jogo? às Apanhamos claques, um e ao sócio super. que está na central, Para além disso. não é que seja começar a cantar, faz um gol ali. Brutos, para passar a mensagem que, olha, meus amigos, 3-0, estão a desligar, dá 5 ou 6, é como o Bayern Munique Bayern, faz, pois. não é? Depois acontecem jogos como na trofa, que lá está, que eu volto a repetir pela terceira ou quarta vez hoje, que nós ganhamos, é verdade, mas aquele jogo para mim foi uma vergonha, foi um belo exemplo daquilo que não deve ser. Mas É. concordas que o Benfica tenta fomentar um bocado. Não, há elementos do Benfica que tentam Mas passar por essa falta imagem, de- mas esses gajos Acho estão no que Benfica é para como tentar no abafar a Sporting crítica. no Mas não é Porto só e do não diz Benfica. nada. Abafar a O que eu estou a crítica. dizer é que Apoiem. Devia caber Percebes? também aos adeptos. Quando se pede o apoio é. Baquer, não- em vez de não perderem critiques. tempo e ir para as redes sociais mandar bocas, deviam, quando a equipa está a ganhar 1-0 ou 2-0 e já está a desligar, deviam acordá-la. Levantem-se, tiram o cu da cadeira e puxem pela equipa. Para passar a mensagem lá para dentro, com 1-0, 2-0 ou seja 3-0, quando há meia hora para jogar ainda no jogo, Mas o que eu digo é- o que eu digo chega. É para se nós ganhar estamos- se nós até aos tentamos 90. levar a maré para o lado certo, eu não sei se é o lado certo, mas para o lado de melhorar o clube, há ali uma filosofia dentro do clube que é contrária a isso, que deseduca as pessoas para a falta de exigência, para a falta Mas eu acho que não é só do Benfica, eu acho que isto é para a notório de complacência. toda Mas isso não é Benfica, Isso isso não é acontece- Benfica. não, acontece- Mas Estamos a falar de percebes, guerras e Não, estamos a falar de mas idiotas. acontece também na Percebes? política, acontece em todo lado, que é, Mas é há uma preocupante imagem haver construída isso. que o que interessa é unanimidade. E temos de estar sempre todos iguais, sem críticas, sem nada. Existe isso. Temos que apoiar sempre tudo de uma forma cega. Isto acontece em E várias esse áreas. trabalho não também só está a ser Benfica. feito há muito tempo. Pois. Já para aí há 10 anos que esse trabalho vem sendo feito. Então cabe-nos a nós, aos adeptos, não a nós em particular, mas a todos nós, fazer o contrário. É isso que eu estou a dizer. Esqueçam aquilo. É isso E que se eu demorar estou a 10 anos, nós temos que fazer programas durante 10 anos e hoje chegamos a 10 pessoas e daqui a um ano chegamos a 100 e depois a 1000, que isso seja que agora, eu não estou a vamos a dizer. desistir. Mas eu acho que há Porque vários- isso está absolutamente errado, mas não é disso que eu estou a falar. Isso não tem nada a ver com a exigência que nós estamos a falar. O que é preciso é ter inteligência e bom senso de saber quais é que são os momentos de dar a mão à equipa e quais é que são os momentos de dizer aos meus amigos, isto não. Exatamente. É preciso é ter inteligência, não é 8 ou 80, há ali os cinzentos no meio. Fazendo também, puxando também assim o orgulhozinho, tal como tu fizeste, aquela mensagem que recebemos do Rui, do Belenenses, também a dizer, pá, com vocês descobri que também há benfiquistas muito fixes. E isto mostra que isto também é o que nós vamos conseguindo. E eu acho que aí também estamos a fazer um trabalho brutal. Defesa do Benfica, que é o Benfica ser respeitado e os adeptos serem respeitados pelos outros, em vez de olharem, são todos labregos, ou os lagartos são todos iguais. Pá, não. O Benfica ser feito de pessoas que são respeitadas pelos Sim, outros, eu acho que é bem importante. aqui E há- é por isso que as pessoas também estão Aqui há tempos, eu e o Nuno estávamos a ter uma conversa, a gente aqui foi há 2 anos, foi antes da final da taça do Benfica Porto, mais uma má recordação, mas pronto. Fizemos um Quero fazer bingo. sim, só falta referir, digo, fizemos um episódio com a malta do A Culpa é do Cavani. Sim. E depois, aqui há tempos, eu não estávamos a falar que, eu não tenho problemas, eu sempre demonizei o Porto e os adeptos do Porto, porque os do Sporting eu sempre convivi com eles. Para mim os do Porto é os tipos que estão lá num far away, percebes? E para mim o Porto e os portistas eram o demónio, estás a ver? E tu fazes um programa com eles e quando dás por isso, eles estão a contar histórias de bola e têm as mesmas brincadeiras com o fetiche com o jogador. sim. Percebes? E tu percebes que aquilo são literalmente gajos. E sofrem muitos deles, não daquele grupinho em particular que se olha para
enfim, para dinheiro e por aí, enfim, mas há muitos deles que passam a dizer pelas mesmas dificuldades Sim. que nós como adeptos passamos É em todos isso. os estádios, não é? E tu percebes que Sim, sim. o adepto da bola é tudo igual, percebes? Muda a Uns cor. com mais gosto, outros com menos Claro, gosto. exato, Sim. como é Até- óbvio. não, mas até, a bem da verdade, e não querendo estar aqui, mas até ele sofre muito mais que nós, por ter uma opinião contrária É, exato. Também acho que sim. também naquele contexto clubístico é completamente diferente. É, Mas pronto, tem família, Sim, tem... temos que concluir, estamos a chegar à horita. é isso. Eu queria só. Há coisas que não passam pelo vídeo. Está aqui um barbeiro que não se pode. Mas houve um gajo que só se vestiu agora e eu, porra, olha, acabei de ser mordido. E estava em tronco nu, está aqui um pescador, estava um gajo a pescar, agora foi-se embora, vestiu uma t-shirt. É o Benfica. O gajo esteve em tronco nu o tempo todo que nós estivemos aqui Eu a acho que filmar. ele Eu estou já aqui a está com tremer. alucinações. Não viste? Mas Já o outra croco- vez, vestir uma já outra vez t-shirt. foi aquela história do efeito cão. estava incrível. do cão Nuno. no As meio mãos da mata. roxas, Outra vez foi o metes cão as na mãos mata. roxas, fazes uma ideia Os incrível. Patreons está a valer bem para todo este orçamento. Agora vamos tomar um sopazinho para uma... Vamos deixar o Texar para o próximo episódio, Sim. Sim. até existirem mais novidades, não é? Epá, está aqui uma velha, quer dizer que fui picante uma velha. O orçamento Ela morre até a dá- seguir. o orçamento até dá Ela para parece bem viva. Mas pronto. Nuno, João, Vaquer, alguma coisa para terminarmos? Sim, só convidar a malta, acho que é um tema muito interessante, que acho que aqui não há certo ou errado, acho que há sensibilidades diferentes e eu convido a malta também A a comentar. deixar aí nos comentários o que é que acha deste assunto e dar a opinião deles. Sugerir igual, até porque eu depois vou sempre ler os comentários. E agradecer ao... É muito fixe. Olha, irem também... Por acaso... Foda-se! Nós no Twitter costumamos trabalhar e temos trabalhado bem, acho que temos coisas. Mas falta-nos também mais malta interagir, também no Facebook, no Instagram, acho que as coisas aí, a malta anda mais ausente. É verdade. Apareçam Se calhar também lá. temos que oferecer bilhetes. Bom, Ao então. Facebook. Pronto, é o que é. E um dia deste organizar cenas com Sim. o pessoal ao vivo. Não, isso vamos fazer. Isso temos que Com- organizar com mesmo. audiência. Faz sentido. Confraternizar pessoalmente. Ainda por Faz cima sentido? agora, A servir? Não, isso é outro. ainda por cima agora já é mais fácil para as pessoas poderem juntar, não é? Sim. Acho que Exceto o Quimish, em princípio toda a gente tem a vacina. sim. Sim. E um quispezinho, se quiserem vir até à margem certa. Em Lisboa deve estar 30 graus. Eu sou Bom, voltamos então em breve com mais um episódio. Não se esqueçam, se gostaram, de deixarem o like e deixarem o vosso comentário sobre esta temática deste nosso episódio. Voltamos em breve. Fiquem bem, um grande abraço E viva o Benfica. e viva o Benfica!